Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Quero Ser Trader. Começando o ano de 2023 aqui com um vídeo super legal para vocês, para entender de uma vez por todas o que é tendência, lateralidade, pivô, resistência, suporte, LTA, LTB. Vamos falar tudo isso aqui no vocabulário Forex. E hoje estou aqui no cantinho direito do vídeo aqui. Embaixo não estou no meu escritório oficial, podemos dizer assim. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui no gráfico. Estou utilizando a plataforma TradingView. Para quem não conhece, é um site, né, que você pode fazer estudos no gráfico, né, ele fica salvo, você pode acessar de qualquer computador, ele sempre vai estar lá. Então vamos lá, vamos primeiro entender o que é uma tendência. Deixa eu pegar um gráfico aqui que esteja menos rabiscado. Então ok pessoal, peguei aqui o gráfico da Libra versus dólar, tá? Gráfico diário, para a gente entender o que é uma tendência. Vamos começar aqui pela tendência de alta. O que é uma tendência de alta? Tendência, o próprio nome diz, né? É alguma coisa que tende a continuar a fazer algo que a gente imagina, né? Então, assim, uma tendência. Quando fala tendência de moda, fulano tende a fazer tal coisa. Então, é uma coisa que a gente imagina que vai continuar a fazer aquele movimento, fazer aquela ação. Então, no gráfico aqui da Libra versus dólar, o que a gente pode ver é isso aqui, ó. O que a gente já repara aqui de início, logo de início? Um movimento de zigue-zague ascendente. O que seria isso? Ele sobe e desce, apontando para cima. Então, isso é uma tendência de alta. E o que configura uma tendência de alta? Topos e fundos ascendentes. E o que é topo e fundo ascendente, Jean? Para começar, o que é topo e fundo? Então, eu vou te mostrar aqui. Bom, então, analisando só esse trecho aqui, o preço vinha, fez essa queda aqui, e aqui ele parou, ok? Isso aqui é um fundo. Ele fez um fundo, é um preço mais baixo ali daquele determinado momento. Depois disso, ele fez isso aqui, ó, um movimento para cima, ascendente. E ele fez um topo, ou seja, o preço mais alto aqui nesse gráfico. Depois, ele teve uma quedinha e voltou a subir. Outra quedinha, voltou a subir. Outra quedinha, voltou a subir. Cada vez que ele cai e sobe, ele faz um fundo. Olha, faz um fundo. E toda vez que ele sobe e cai, ele faz um topo. Então, o topo e o fundo. O que a gente pode reparar aqui é que cada vez que ele faz esse movimento de topos e fundos, ele fica mais alto, tá? Ele realmente parece com uma escada, ele vai subindo o gráfico, ele vai aumentando o valor, né, o preço do ativo. Então, isso aqui é uma tendência de alta, porque cada vez ele está subindo mais o valor, ele não está caindo o valor. E quando ele cai, olha, então aqui ele faz algumas correções. Correção, o que é correção? É quando o preço está em uma tendência, no caso aqui uma tendência de alta, e aí faz uma correção. Uma correção é um movimento contrário. Então, se ele está em alta, uma correção é um movimento de baixa. Mas assim, correção significa que ele vai continuar na tendência de alta, tá? Ele não vai reverter essa tendência. Reverter é quando, vamos supor, ele está na tendência de alta, reverte para uma tendência de baixa. Nesse caso aqui, isso é correção. Olha aqui, ó. Isso que aconteceu aqui. Então, ele fez esse movimento de alta, ok? Foi subindo cada vez mais e, de repente, ele caiu um pouco. Ó, ele fez aqui um fundo mais baixo do que esse fundo anterior. Fez um topo mais baixo do que o topo anterior e outro fundo um pouco mais baixo. Tá? Então, ele fez só uma correção aqui para depois voltar a subir com topos e fundos cada vez mais altos. Olha, e aí foi, né? Inclusive superando esse último topo aqui. Então, isso aqui é uma correção numa tendência de alta. Então, o preço está numa tendência de alta e, por algum motivo, ele faz uma correção, ele começa a cair, tá? Mas ele não
invalida essa tendência. Por quê? A tendência começou aqui embaixo, então ele não chegou lá embaixo. Ele chegou mais ou menos a metade aqui da tendência, a esse último topo aqui. Então, é isso que a gente tem que analisar, né? Se a tendência foi descontinuada, né? Se ela reverteu uma tendência de baixa, ou se é apenas uma correção. Nesse caso aqui, todo esse movimento foi uma correção, né? Porque ele continuou depois e superou o topo anterior aqui. Então, a gente entendeu o que é uma tendência de alta, né? Que ele começa a subir fazendo topos e fundos ascendentes. E uma outra característica de uma tendência de alta, a gente pode traçar uma linha ligando os fundos. Então, se a gente conseguir ligar todos os fundos e a linha ficar numa inclinação apontando para cima, significa que é uma tendência de alta. Então, a gente pode pegar uma linha aqui e fazer isso aqui, ó. Bom, a gente pode até melhorar ela e fazer isso aqui. Vou aumentar a linha aqui para vocês. Ó, essa linha branca é uma linha de tendência de alta. Linha de tendência de alta, LTA. Tá? Então, isso aqui é uma LTA. Ela mostra para a gente que o preço está subindo, pois ele nunca rompe essa linha aqui. Ele continua nessa tendência, né? Então, mesmo quando ele cai, né, quando ele faz esses movimentos de correção aqui, ele respeita. Ó, então, quantos toques tem nessa linha? Olha, se a gente for contar aqui, só aqui, né, tem 4 toques. Aqui a gente poderia também considerar 5º toque. Então, a LTA ela serve para a gente enxergar, né, o ângulo dessa tendência. Então, quanto mais acentuado for o ângulo, né, vamos supor que essa aqui, ó, eu vou pegar esse trecho. Olha como nesse trecho, nessa micro tendência de alta dentro de uma tendência de alta, olha como estava inclinado o preço. E o que mostra isso? Mostra força do movimento, né? Mostra velocidade. Então, olha como subiu em tão pouco tempo, né? Em comparação com essa outra linha aqui de baixo, que ela foi mais lenta, né? Então, o preço subia, caía. Aqui não, praticamente, ele só subiu com poucas correções. Então, uma LTA é isso aqui, né? É uma linha que a gente consegue ligar os fundos. E se eu der um zoom aqui maior, a gente pode desenhar um canal de alta. O que seria um canal de alta? Na minha tendência, eu já consegui traçar uma linha ligando os fundos, ok? Ó, então, nesse trecho que eu estou vendo, tá? Eu consegui ligar os fundos. Eu posso traçar uma outra linha ligando os topos, tá? Nessa mesma tendência. Então, eu posso até duplicar aqui essa minha linha e eu arrasto ligando os topos aqui, assim, ó, mais ou menos isso, tá? Lógico que nunca vai ser perfeito, raramente acontece, mas olha que até o mesmo ângulo praticamente, né? Vamos pôr um pouquinho mais para cá, assim. Ó. Então, a gente consegue enxergar aqui um canal de alta. O que é um canal? É quando a gente traça 2 linhas ligando fundos e topos aqui numa tendência de alta. E o preço fica contido nessa linha, ele fica rebatendo nessas linhas. Tá? Então, vamos dar um zoom aqui. Então, aqui já tinha os fundos, né, que batiam na linha de alta. E aqui a gente tem, olha... Pessoal, como eu disse, não espere um desenho limpo, perfeito. Considere esses pequenos intervalos aqui que não atingiu, considere feito, ok? Considere como se realmente tivesse tocado, porque chegou muito perto. Então, aqui a gente consegue desenhar um canal. O preço faz sempre movimentos dentro do canal. Ele não extrapola o canal, tá? Raras vezes extrapola, às vezes não chega a tocar. Mas isso aqui ajuda a gente entender o movimento. Pois, se nessa tendência de alta acontece, vamos por aqui, ó, nessa região, ou não, aqui que já chegou até a extravasar um pouco. Então, vamos supor que eu já tinha desenhado esse canal aqui, ok? E aí eu estou vendo esse movimento. Deixa eu apagar esse amarelão. Eu estou vendo esse movimento e vejo que aconteceu isso aqui, ó, num canal de alta. Olha, o preço tentou romper, tá vendo esses candles aqui? Ó, olha esse candle verde, que candle bonito.
Depois ele fez um mais tímido e por último ele fez um martelo invertido, que é esse aqui, ó. Esse. Nossa, tá horrível meu desenho, tá? Mas é esse aqui. Ou seja, ele tentou sair fora, tá? Dessa região, ele tentou continuar subindo mais, né? Assim, extrapolando o canal de alta com mais velocidade. E de repente o preço fez isso aqui, foi lá em cima e entrou vendedores e fez o preço cair, fechando aqui embaixo e dando continuidade ao canal, entrando o preço na faixa do canal, né? Então, por isso é importante a gente ter essas noções de análise gráfica, fazendo canais, né, desenhando canais, analisando as tendências, né? A gente consegue enxergar, por exemplo, se aqui tivesse feito um rompimento, né, um candlezão verde bonito, e ele continuasse a subir, né, fazendo repiques aqui em cima da linha e subisse, extrapolasse para lá. A gente já ia redefinir o nosso canal, fazendo outro canal, outra linha de tendência, né, e ele invalidaria esse canal aqui, tá? Mas não foi o caso. Então está aqui nosso canal e de repente acontece isso aqui, ó. Aqui eu vou até diminuir o time frame para tentar pegar esse movimento mais de perto. Bom, então a gente está lá no nosso canal, lindo, maravilhoso, e de repente o preço começa a fazer isso aqui, ó. O que a gente repara aqui? Ó, ele faz um topo, faz um fundo. Tenta fazer outro topo, ele faz, só que ele não rompe esse topo anterior, ok? Aí ele faz um fundo, que não rompe o fundo anterior. Aí ele faz um topo no mesmo nível do outro, faz um fundo no mesmo nível dos outros, faz um topo no mesmo nível e vai fazendo isso, tá? Aqui o preço já não está mais com tendência de alta. O que aconteceu aqui com o preço? Ele ficou enjaulado praticamente num retângulo. Ele está lateral, né? Então, antes ele estava em tendência de alta, ou seja, ele só subia. E agora ele parou de subir e ficou andando assim na tela, de lado, ok? Andando feito um caranguejo. Então, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E ele não toma um rumo, não desce, não cai, não sobe, ok? Então, isso aqui é uma lateralização, também chamada de consolidação, porque o preço não sai do lugar. Então, ele sempre fica nessa região, nessa faixa de preços, né? A gente pode analisar aqui, ó, mais ou menos fazendo fundos aqui perto de 1,40 e alguma coisa, e topos aqui em 1,42 e alguma coisa. Então, ele fica um tempão nisso aqui sem tomar uma atitude, sem tomar um rumo. Então, isso aqui é uma lateralização. É assim que a gente identifica quando ele começa a fazer topos e fundos na mesma faixa de preço. Então, ele fica ali contido, né, numa região e não sai do lugar. Isso aqui já é um alerta que a tendência que estava o preço, né, ele estava numa tendência de alta. Isso aqui já é um alerta que a tendência está enfraquecendo ou acabando, né? Porque aqui naquele canal que a gente desenhou de alta, a gente vê, ó, que o preço ficava contido. Às vezes ele lateralizava, né, mas ele rompia, seguia subindo. Depois ele fazia uma correção, ficava um pouco lateral, subia de novo, etc. E aqui ele não conseguiu, ó, romper essa região de justamente 1,42, ó, 1,42. Então ele não rompeu essa região, que foi o último topo, né? Então, para ele seguir essa tendência, ele teria que romper isso aqui e ir lá para cima. Deixa eu empurrar isso aqui. E lá para cima aqui, tocando a faixa, aliás, tocando essa linha aqui de cima do nosso canal, né? Então, ele não fez, ele lateralizou. E, por último, olha aqui esse candle. Ele rompeu, olha o tamanho do candle, ele rompeu essa faixa de lateralização, inclusive rompeu também a linha de tendência de alta que passava por aqui, né? Então isso aqui já indica que a tendência acabou e que provavelmente vai haver uma reversão de tendência, ou seja, o que estava subindo agora vai começar a cair. E nesse mesmo, já pegando o gancho aí da lateralização, já temos mais duas palavras aqui do nosso vocabulário que você já pode aprender, que seria uma resistência e um suporte. Então, a gente imagina que resistência
é algo que está acima do preço, tá? Então é uma linha imaginária, né? Um desenho que a gente faz da onde o preço foi atingido no passado. Então, por exemplo, isso aqui, ó, essa linha amarela que eu acabei de desenhar, ela é uma resistência, pois o preço chegou aqui e quando ele chegou novamente, ó, ele não teve força para continuar. Então, foi uma resistência, tá? A gente imagina resistência como uma coisa que digamos, impenetrável, né? Não que seja impenetrável, porque resistência ela está ali para ser rompida, né? Numa tendência de alta. Mas ela é um obstáculo para a tendência continuar. Por isso que ela chama resistência, né? Ela faz o preço resistir, ele chega ali, ele dá aquela segurada, ele dá aquela pensada antes de continuar, né? Então, isso é uma resistência. Numa tendência de alta, como nós temos aqui, as resistências são quebradas, né? Elas são rompidas, né? Então, se a gente pegar o gráfico aqui no começo, ó, várias resistências foram rompidas. Então, eu vou desenhar aqui uma resistência. Ó, isso foi uma resistência, foi rompida aqui. Depois, isso aqui virou outra resistência, foi rompida aqui. Isso aqui virou outra resistência. Ó, foi rompida, né? Depois caiu para baixo. Mas em vários lugares há uma resistência em que o preço não passa. E se a gente reparar mais de perto, a resistência ela também tem vários toques, né? Olha só, aqui fez um topo, depois ele fez outro topo, não conseguiu passar, depois passou, ficou oscilando, ele fez um fundo em cima dessa resistência, passou. Se a gente olha para o lado, olha, essa foi uma resistência, novamente aqui, lá mesmo nível de preço, novamente aqui, depois ele conseguiu pular e virou um suporte. E o que é suporte? Suporte é uma linha imaginária, um desenho que a gente faz abaixo da linha dos preços. Então, suporte é isso aqui. Olha, tá vendo? A mesma resistência aqui, ó, aqui era uma resistência, né? O preço vinha de baixo, chegou ali em cima, teve uma resistência e caiu. Aqui ele já virou suporte, ó. O preço conseguiu passar acima da resistência e depois ele não passou abaixo, funcionou como suporte. Imagina um suporte como uma prateleira. Uma prateleira de a gente guardar coisa na cozinha, no quarto, enfim. Então uma prateleira está ali, vamos supor, ela segura livros, segura panelas. Então assim, é um suporte. Então o preço bate e sobe, né? Ele não cai, né, daquele suporte. Lógico que ele rompe, né? Não é para sempre um suporte, nem para sempre uma resistência. Mas ele vira um suporte, olha. Ele vira como se fosse um degrau da escada, né? Que ele não cai mais que aquilo, né? Ele pisa naquele degrau e sobe, pisa naquele degrau e sobe. Então, isso é um suporte. E suporte vira resistência e resistência vira suporte, né? Como eu já mostrei aqui, que foi resistência em alguns casos e depois que o preço finalmente passou, virou suporte. E se a gente reparar, a gente acha suporte e resistência em vários locais aqui do gráfico, né? Então, é só a gente ir ligando fundos, que a gente acha um suporte, e a gente sai ligando topos, que a gente acha uma resistência. É o que acontece aqui na lateralização, onde o suporte e a resistência são bem definidos, né? A gente consegue enxergar o suporte e a resistência. Então, aqui é uma resistência, tá? Acima do preço, e aqui é um suporte abaixo do preço. Então, ele fica contido nessas duas linhas, no suporte e na resistência. Até que ele consegue romper o suporte. Olha, ele rompe o suporte aqui e gera uma tendência de baixa aqui no caso. E como que a gente sabe quando se inicia uma tendência de baixa? Como a gente sabe que não é mais uma tendência de alta, que agora sim virou uma tendência de baixa? Deixa eu dar outro zoom aqui. Olha, então até então, né, até esses pontos, o preço só subia, a gente conseguia colocar ele no canal, canal inclinado para cima, né, como se fosse uma escada, ele só sobe. Bom, então até então estávamos numa tendência de alta e de repente os preços começaram a cair, né? Então o que faz a gente identificar uma tendência de baixa?
Primeiro, né, aqui a gente vê que a tendência de alta já tinha se acabado, né, porque ele rompeu aqui essa LTA, né, ele rompeu para baixo. E o que a gente pode começar a reparar? Os preços estão fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Aqui ainda não, ainda até que ficou, podemos dizer, lateral um pouco, né? Mas aqui ele voltou a fazer topos e fundos mais baixos. Então, o preço já não está subindo, agora ele está caindo. E é possível, nessa queda, a gente desenhar uma linha apontando para baixo, ligando os topos. Olha, aqui a gente tem uma noção geral. Então, o preço começou a cair um pouco aqui, mas nem tanto, né? Repara que ele ficou um pouco lateral. Se a gente ligar esses topos aqui, ó, vamos ligar até aqui, eu vou duplicar essa linha. Ó, ligamos os fundos agora. Então, a gente repara que não é lá uma tendência muito forte de queda, né? Ele até cai o preço, mas cai assim numa velocidade menor, né? Até menor do que estava essa alta. Mas de repente ele cai mais, olha. Ele faz uma queda mais acentuada. Vou colocar até aqui. Ele faz uma queda mais acentuada. A gente consegue traçar outra linha aqui. Olha, fazendo isso aqui. A gente consegue traçar outra linha aqui. E a gente vê que aqui está uma queda mais acentuada, com mais velocidade, mais força. E aqui a gente consegue ver esses topos e fundos, tá? Cada vez mais baixos. Olha como chegou lá embaixo. Tá? Então, aqui a gente repara que o preço está caindo cada vez mais, né? Então, isso é uma tendência de baixa. Isso aqui é uma linha de tendência de baixa, que é a LTB. Tá? Outra palavra aí para o vocabulário. E da mesma forma, a gente pode traçar um canal aqui. É lógico que esse canal não ia ficar bonito, né? Igual de livro, igual estão os outros que eu tracei ali. Mas a gente repara que a tendência agora é de baixa. O preço tende a cair e ele está caindo cada vez mais. Até que num determinado ponto, ele rompeu a linha de tendência de baixa e voltou a subir, onde é possível nós ligarmos novamente os fundos, olha, ligarmos os fundos e os topos, formando um canal de alta. Então, a análise técnica é isso, pessoal. O preço está em movimento, né? Ele não vai respeitar para sempre um desenho que a gente vai fazer aqui na tela, né? Não é porque a gente desenhou aqui, achou uma resistência, achou um suporte, que o preço não vai sair daqui. Ele vai, né? Nós desenhamos as linhas para tentar entender, né? Para a gente ver a força do movimento e para a gente se posicionar. Pessoal, e mais uma palavrinha que eu havia esquecido aqui de mencionar, é pivô. O que é um pivô? Por exemplo, na tendência de alta que a gente estava analisando aqui, ó. Então, ok, fez fundo aqui, fez um topo aqui. Pivô é esse movimento. Ó. Então, ó, fez esse zigue-zague. Pivô é quando ele passa acima desse topo anterior, no caso de uma tendência de alta, né? Então, ele fez um pivô, ou seja, ele fez um fundo, um topo. Fez outro fundo, né? Mais alto que o fundo anterior, olha. Mais alto que o fundo anterior. E continuou subindo, rompendo aqui o último topo. Então, isso aqui é um pivô. Esse movimento de alta aqui é um pivô. Ó. Ele continua subindo e vai fazendo outros pivôs, né? Aqui, ó, fez outro pivô e sempre vai subindo, passando de nível, né? Podemos chamar assim. E numa tendência de baixa, também ocorrem esses pivôs, né? Por exemplo, aqui, fez um fundo, fez um topo, rompe o fundo anterior, faz outro fundo, né? Então, isso aqui, ó, ele rompeu isso aqui. Aqui o preço sobe e faz outro topo e rompe novamente, fazendo outro fundo, outro pivô. Então, pivô é isso aí. É essa passagem de nível, né? O preço em tendência, ele faz um topo, faz um fundo e rompe esse topo anterior, no caso, uma tendência de alta.
E na tendência de baixa, ele rompe o fundo anterior. Então, são pivôs, né? Isso a gente chama de pivô. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Ficou um pouco extenso, mas eu quis englobar essa parte de análise gráfica. Lembrando que aqui nesse vocabulário, né, a gente usou palavras ligadas ao estudo do gráfico, né, análise gráfica. Então, a gente aprendeu sobre lateralidade, tendência de alta, tendência de baixa, canais, LTB, LTA, né, o significado dessas palavras, todas relacionadas com análise gráfica. Tem links aí embaixo, se você quiser conhecer mais sobre o TradingView, né, como funciona, o que dá para fazer com ele, é muito legal. E outros vídeos aí que eu deixo nos links, tá? Comenta qualquer coisa se tiver dúvida, ok? Obrigadão, até mais.